das mulheres que se colocam em situações sadomasoquistas é porque elas acham que assim elas vão receber atenção, vão receber carinho, porque é o que de Foi repente o padrão acontecia. inicial. Tem até dados, né, de literatura internacional recentes que dizem que em inventários de qualidade de vida, né, que praticantes de sadomasoquismo, não necessariamente de modo exclusivo, mas enfim, que trazem, né, para as próprias experiências sexuais o sadomasoquismo, têm índices de qualidade de vida e felicidade maiores do que a média da população. Quando tem essa questão de ser para ambos. Consentido, né, no local adequado, no momento adequado, todo mundo de acordo e saindo de lá contente. E tem quem faça sadomasoquismo e sofra com isso? Tem. Especialmente quando, né, falando do sadomasoquismo, um é descolado do outro. Então, pessoas sádicas cujo prazer está em impor dor a alguém desavisado, isso pode ser muito problemático, até criminoso, e pessoas masoquistas que têm práticas que geram problemas corporais, doenças corporais, porque acabam se machucando. Excessivamente. Ou, né, tendo índices de outras doenças médicas um pouco aumentadas por conta disso. E é tão difícil que eu fico pensando, aí estou colocando meu pensamento, como é difícil saber o limiar, né? Porque uma prática sadomasoquista, o limiar é muito sutil, né? Isso. O como sinaliza, e tem que ser muito sincronizado, os parceiros, porque você pode ir muito além e provocar uma lesão mesmo, né? Isso tudo tem um contrato, tem um combinado prévio. A graça toda, né, falando de o quanto parafilia pode ser saudável, é que todas essas práticas elas exigem diálogo prévio. Ou seja, a relação interpessoal ela já está estabelecida. Já são pessoas conversando e chegando nos pontos comuns e chegando a acordos. O problema é quando isso não é combinado ou tem alguém ali ou é que imposto, né? ultrapassa-se um certo limite para além do desejo e da vontade de uma das partes. Isso é o que é problemático, patológico ou até criminal, mas quando tem o diálogo prévio, o acordo prévio, enfim, aí a relação ela já está dada. Né? As formas que ela vai tomar que é combinado não custa caro, né? Exatamente. É mais ou menos isso. Essa é a lógica. É a lógica, né? E existe um perfil de pessoas que praticam o sadomasoquismo? Acho que nesse nível, ainda chamado não convencional, mas com certeza não patológico, é algo bastante abrangente. Então eu não diria que existe um perfil. Mas talvez quando há os extremos ou quando há as parafilias no nível transtorno parafílico, né, que é quando é patológico e há sofrimento e há necessidade de alguma parte. Né? De alguma parte e há naturalmente a necessidade de procurar ajuda médica, aí talvez a gente esteja falando de pessoas com casos psiquiátricos um pouco mais dignos de busca de ajuda, né? Aí com certeza são casos para a gente acompanhar num ambulatório de sexualidade mesmo. O que eu vi, assim, claro que não tinha o N que um laboratório como vocês têm, um ambulatório, mas eu via que mulheres que tinham sido abusadas muito precocemente, principalmente mulheres, tinham essa questão de ser submetidas a uma relação mais sádica, no sentido de querer um sexo mais punitivo. Então, assim, existe essas pessoas que provavelmente estão nesse padrão sadomasoquista por traumas prévios. Isso vale para a sexualidade parafílica como um todo, na verdade. A gente não fala em causa, né, mas a gente fala em associação. De ter tido um antecedente de abuso, e por abuso eu não digo só ser abusado sexualmente, mas é viver num ambiente violento, uma violência física ou até uma violência implícita ou verbal. Ou presencial mesmo, né? Visualizar essa violência. Isso, ambientes com alta carga de agressividade e a gênese de parafilias na vida adulta. Não que uma coisa levou
levou a outra, né? A levou a B, mas se você pergunta para os parafílicos e para muitos compulsivos como é que eram esses ambientes na tua juventude, o ambiente em que você se formou, você vê que violência sexual, física ou ambientes implicitamente agressivos são extremamente típicos, para não dizer que são a regra. E tem parafílicos que, ao retornarem ao passado, identificarem essas situações traumáticas, ele se propõe a mudar esse padrão? Com toda a certeza. Na verdade, eles precisam até aprender a viver de um jeito que não seja aquele, né? Quase que se alfabetizar em relações que são de afeto, de proximidade, né? Em que eles podem receber atenção sem que isso seja pela via da violência ou da concessão sexual, o que você falou das mulheres que se colocam em situações sadomasoquistas, é porque elas acham que assim elas vão receber atenção, vão receber carinho, porque é o que de Foi repente o padrão acontecia, inicial, né? né? Então é todo um aprendizado de outras formas de se relacionar, não só sexualmente, mas também romanticamente e também socialmente, né? Relações que sejam leves e agradáveis. É por esse motivo que a gente trabalha muito em grupo no ambulatório, porque grupos fomentam isso demais. Sim, porque tem aí a psicoterapia, né? A melhor psicoterapia para cada caso, que não deve ser uma única, um único tipo, né? Como a gente sabe, tem vários tipos de psicoterapia e tem as mais adequadas para determinadas pessoas e principalmente para determinados casos, né? Uma coisa que eu vi, e eu não sei se isso tem fundamento, é homens que, em geral homens, que ascendiam financeiramente, não estou nem dizendo socialmente, muito repentinamente, e ganhavam muito dinheiro de um dia não ter nada e o outro ter um excesso, que essa questão da compulsão sexual se fazia quase como uma coisa natural e uma certa maneira estimulada, como se fosse assim, um status. Cheguei no topo, posso tudo, mando trazer a mulher que eu quero, a hora que eu quero. Isso é um fato? De fato, é algo que se vê tanto no mundo, né, na sociedade, como na clínica, né? Eu atendo muitos homens, especialmente no consultório, e existem sim muitos desses relatos. Eu acho que tem... hoje em dia tem muito mais isso de você poder ganhar muito dinheiro num dia e perder muito dinheiro no dia seguinte, então os movimentos eles são muito menos consolidados, né? Que a gente está falando sobre sexualidade é que ela é uma construção de uma relação. E a lógica de algo que é construído é o oposto da lógica de algo que é repentino. Então é claro que comportamentos sexuais mais problemáticos ou patológicos rompem, né, acontecem muito mais quando são lapsos, né? Ganha-se muito dinheiro, perde-se muito dinheiro, e as compensações, né? Eu vou compensar isso um pouco em sexo, ou eu vou exercitar o poder que eu acabei de ter e que não é algo ainda muito enraizado em mim através da sexualidade, do domínio. Então, com toda a certeza. Eu não sei dizer se já existem trabalhos epidemiológicos ou numéricos bem conduzidos a respeito disso que você falou, mas na sociedade e na clínica, sem dúvidas, a gente verifica. Né? Porque assim, talvez... E é tão difícil fazer pesquisa em sexo, porque a maioria das pessoas não fala sobre. Isso, pesquisa é sempre subjetiva, é de autorrelato. Então, essa percepção passa a ser importante. Por isso que eu estou dividindo isso com você, porque é uma percepção de que não é o dinheiro que vem gradativamente, de forma... dentro de um processo de crescimento, né? É esse dinheiro que vem subitamente, né? E existe hoje tanto pessoas que fazem isso com atividades digitais, às vezes não tão legais, mas ok, proporciona esse tipo de ganho, ou também de grandes atletas de todas as categorias, né? A maioria não passa por isso, a maioria absoluta, sempre exceção. Mas os que furam essa bolha, eles de repente se tornam muito mais do que celebridades, se tornam pessoas que podem tudo, né? Isso, sexo pode ser sobre construção de relação no sentido mais saudável, mas sexo também pode ser sobre poder.
Exatamente. Que é quando as duas pessoas, a gente estava falando no começo, elas não estão em prol do mesmo objetivo. É quando tem uma assimetria básica entre elas. E essa assimetria, ela é a base dos comportamentos sexuais problemáticos, no mais das vezes, das parafilias, sem dúvida. Sempre tem uma assimetria em maior ou menor grau. Por exemplo, no sadomasoquismo, ainda que seja uma assimetria consentida, mas na pedofilia, na pedofilia a assimetria ela é a base porque a criança ela é vulnerável por definição, ela sequer é capaz de consentir. Então, consentir e saber o que está acontecendo. Nem saber o que está acontecendo, mesmo que ela diga que sim, ou isso que não fale. tem nenhum valor. Eu já vi falar, mas o meu tio era bacana. Não é possível. Sim. Assim, é difícil para a criança não tem entender. maturidade. Não tem essa maturidade para falar. Se é bacana, esperar se eu crescer, amadurecer. Aconteceu isso com um paciente meu que se apaixonou por uma menina que tinha, na época, 16 anos. E ele, apaixonado, sempre muito perto, nunca teve nada. E quando ela fez 21 anos, eu achei tão interessante, a diferença de idade era mais ou menos de 20 anos, ele começou a namorar e são casados até hoje, assim. Quem tem TDAH não deixa de ser TDAH. O TDAH é um transtorno do neurodesenvolvimento. Isso significa que é um jeito de funcionamento cerebral, que é seu e é único. Então, você sempre terá TDAH. Agora, ele pode nunca te deixar na mão. Esse cérebro pode ser transformado de tal maneira que você só vai lidar com o que tem de bom. Não fique com essa questão de tipo assim, eu nunca vou conseguir. Vai conseguir, porque a gente está disponibilizando nesse curso todas as condições, as tecnologias mais avançadas, os remédios, tudo que vão te favorecer. Vai precisar de remédio? Talvez não. Agora, esteja disposto a se transformar e fazer de você a melhor versão de você de todos os tempos. Vamos juntos nessa jornada de autodescoberta? Faça sua inscrição e transforme sua vida hoje mesmo.